Tá no ar mais um PodX, Conexões que Constrói Liderança. Hoje fomos lá para o Vale do Guaporé, região oeste do estado de Mato Grosso, ex-prefeito, 2 mandatos, 8 anos, na segunda maior cidade da região oeste. Inclusive foi eleito o prefeito mais bonito da história de Poços Lacerda. Tá? Aí só a mãe dele que vai atestar isso daí. Mas muito obrigado, Alcino, por ter aceitado nosso convite, sair lá de Poços Lacerda, do Vale do Guaporé, estar aqui em Cuiabá. Fazer o frio aqui hoje, né? Já pensou? Você tá doido? Pessoal, vem para Cuiabá pensando no calor e chega aqui uma friaca danada. Eu te chamo de Dr. Carlos, de Carlos, te chamo do jeito que você precisar. Do jeito que você chamar de Carlos, pode ser? Hoje a produção até me proibiu de fazer de terno para ficar mais leve, para não chamar de Carlos. Alcino, mas a gente acompanhou muito o seu trabalho. Você foi um prefeito que saiu com mais de 80% de aprovação na sua reeleição. Sim. Elegeu o seu sucessor, que é uma coisa difícil hoje em dia. Bem elegido, né? Praticamente 3 mandatos aí à frente da Prefeitura de Poços Lacerda. E esse contexto, para quem não conhece a região, Poços Lacerda vem se despontando já na região. Hoje já é a segunda maior de população, né? A infraestrutura, o desenvolvimento ali. E aí já começa contigo esse desenvolvimento que Poços Lacerda e região teve. O que houve de impacto ali que você acredita que houve essa expansão na região? Bom, primeiro nós temos terras boas, terras férteis, nós temos bons produtores rurais, né? E faltava a soja chegar lá atrás, a soja chegou, porque a terra é muito boa. Inclusive, convidar você que está assistindo a gente agora e que vai assistir a gente, se tem um lugar bom de produção é a nossa região, terra de bacuri, pH alto, boa de argila. E o povo descobriu o Vale do Guaporé. Mas não é só isso. Eu sempre falo que o grande diferencial, você vê, nós pegamos Poços Lacerda com 40 e poucos mil habitantes e entregamos com mais de 55 mil. E eu aposto aqui que tem mais de 60, não estou duvidando do IBGE, até mesmo porque nós temos uma população garimpeira, volante muito grande lá. Todo mundo sabe do garimpo Sararé que tem lá, todo mundo sabe dos garimpos que a gente tem lá. Mas o que fez Poços Lacerda desenvolver, na verdade, que eu sempre falo, e eu defendo muito isso, além de todas as políticas públicas que nós fizemos, né, seja na educação, na saúde, mas chama em infraestrutura. Nenhuma cidade pode ir para frente, certo, se não tiver infraestrutura. Um dia me fizeram uma pergunta, o que faz uma cidade ser grande? Gente. Você não tem como ter uma cidade grande, rica e próspera se não tiver gente. Por quê? Você tem que ter consumidor, pessoas que moram, e nós investimos em infraestrutura. Certa vez levei um engenheiro de fora lá, ele deu uma volta na cidade e falou assim comigo lá, eu falei assim, o que você acha de Poços Lacerda? Ele falou, não vai virar nada. Eu falei, por quê? Você entrava pela Tancredo Neves ali, que é a principal entrada antiga da cidade, você chegava na Mato Grosso, que é uma avenida, tinha uma ponte de madeira, uma pinguela de madeira. Aí você ia pela Marechal Rondon, pelo Trevo de Cima, que são 2 entradas, você chegava na Terezinha Cora Garbim, tinha um mataburro. Tudo madeira mesmo. 32 pontes de madeira dentro da cidade para fazer. Os prefeitos passou, tinha feito 3. Falou, sua cidade não vai virar nada nunca. Por quê? Qual a outra pergunta? Quem manda em casa? Uma mulher, claro que a mulher manda em casa. Pô, passa um casal aqui de investidor, a mulher não vai querer morar numa cidade feia dessa, bagunçada e suja. Infraestrutura. Isso serve para Poços Lacerda, serve para uma cidade pequena, serve para Cuiabá, qualquer cidade que quer crescer, evoluir, ela tem que ter infraestrutura. Por quê? Ela é a casa de todos, né? Você mora no bairro, você mora na sua casa, mas você também mora na cidade. E por mais que de repente a sua rua é asfaltada organizadinha, mas a sua funcionária ou o seu patrão talvez mora inclusive numa rua de terra. Então você quer morar num lugar gostoso para chamar de seu. E hoje, Poços Lacerda, com todo o respeito do mundo, nós recuperamos a autoestima da cidade e do povo de Poços Lacerda. A sua gestão que você colocou a infraestrutura, e isso é reconhecido até pelo setor produtivo, né? A pecuária lá que é forte, a bacia leiteira, a latex, a própria mineração que você colocou, mas qual foi o segredo ali como gestor de fazer esse enxugamento da máquina e esse tem sua marca na sua gestão de enxugar as despesas para ter recurso municipal? É muito simples, vou fazer uma conta rápida para você. Atenção, Mato Grosso, fale com o seu prefeito, fale com o seu vereador, e com uma continha simples. Eu entrei na prefeitura, tinha mais de 100 cabide de emprego, acabando com tudo. O que acaba com a prefeitura, a primeira coisa é cabide de emprego. Sabe aquele carguinho que o prefeito negocia com o vereador ou com o compadre, ó, se eu ganhar a eleição, vou botar sua filha lá, ou o compadre pede? É isso que dá o problema. É o amiguinho do prefeito. O prefeito não pode ter amiguinho, o prefeito tem que ser amigo da cidade. Ele tem que respeitar a cidade. Vou dar um exemplo. Você sabe disso? Você conhece bem o setor público, um cabidinho de emprego aí, 3, 4 mil reais por mês. Ele não custa 3, 4 mil reais por mês.
10º, férias, ele vai com um custo aí tranquilamente aí de R$6.000 por mês, R$7.000 por mês, ele custa 70, 80 mil reais por ano. Ele custa R$350 mil no mandato. Um cabide de emprego, que você coloca uma pessoa lá, um puxa-saco lá, ele dá para comprar uma ambulância UTI zero. Um cabide de emprego, 2 cabides de emprego, compram para carregadeira, sobra dinheiro, 3 cabides de emprego, compram para trás, sobra dinheiro. Fora os predoricados, né? Primeiro dinheiro que tá aí, esse aí, vou dar um exemplo para você. A gente tocou nos 2 primeiros anos lá com 6 secretários. O meu vice, ele tocou 2 secretarias. Aí você pegava chefe de gabinete e tocava indústria comércio junto. Aí eu peguei a fazenda e a planejamento, um secretário só tocava as 2. Gestão e economia. Andei no meu carro 8 anos. Usei meu combustível e meu celular. Isso me deu o direito de cortar celular. Você sabia que nós cortamos todo o celular da prefeitura quando eu entrei? Tinha mais de 100 celular. Cortamos tudo, acabou a faca, o dinheiro público. E começou a sobrar dinheiro para investir no povo. Inclusive, na minha reeleição, eu fazia o seguinte desafio. Acha uma foto minha eu dirigindo um carro da prefeitura, eu te dou um carro zero. Por quê? Porque essa bunda aqui não sentava em carro de prefeitura. Porque eu podia cobrar, porque carro público tem que ser usado para o povo. E eu podia cobrar isso do povo. É isso que eu ia falar, né, Alcino? Essa questão de você falou da questão que o cabide custa do salário. Mas sem falar dos penduricários, né? Porque é carro, é verba indenizatória, não sei o que. A gente não tem a verba indenizatória para ninguém. Dentro da prefeitura, eu particularmente sou contra e eu jamais admitirei isso. Mas tem outro problema. Vou falar em todas as áreas. Por exemplo, por um exemplo, mais de 90% dos nossos cargos comissionados de educação, efetivo, concursado. Mais de 80% na saúde, concursado, efetivo. Na obra é um pouquinho mais difícil, porque realmente era mais difícil ter gente mais qualificada, mais de 50%. Quando você pega um concursado para ser chefe e dá uma oportunidade para ele, 2 coisas acontecem. Primeiro, quem é concursado fala, puxa, eu posso sonhar também, então vou disputar essa vaga. Se é um concursado, ele pode disputar a vaga. Outra coisa que acontece, motiva as pessoas, porque a pior coisa do mundo, sim, é você colocar um puxa-saco lá que não sabe fazer para mandar em quem sabe fazer. Você desmotiva a equipe. E pode puxar lá pra você ver, eu até sempre falo, gente, puxa lá, virar educação pra você ver a vida inteira. Quando eu entrei tinha um comissionado, depois eu entendi, coloquei concursado, secretário concursado, sempre concursado, a equipe inteira praticamente concursada. Então eu sempre falei que começa a sobrar dinheiro para você realmente fazer aquilo que você tem que fazer. Então não tem outro caminho, é gestão na veia para você realmente fazer para as pessoas que mais precisam lá nos bairros, seja da saúde, educação, as diversas áreas, para você conseguir realizar sonhos e o mínimo básico necessário para ele ter uma qualidade de vida boa. E você falou dessa gestão toda, principalmente na questão econômica, das despesas, cortar gastos, que é uma marca sua da sua gestão, mas teve um momento também no início da sua gestão que a gente até surpreende com essa votação de mais de 80% na sua reeleição, porque você teve o enfrentamento de pulso até com os servidores públicos, inclusive de cobranças de horário no início do mandato. Como que se deu? Vou dar um exemplo aqui, e detalhe, vou fazer uma defesa aqui, o povo vai me entender. Eu digo o seguinte, eu falo que mais de 80% de servidor público são gente boa. Gente que quer trabalhar, que levanta cedo. Só que infelizmente tem aí talvez 10% que contamina os outros 80, 90%. Porque quando você vê alguém que quer trabalhar e vê alguém que não quer produzir, não quer trabalhar, ganhando mesmo que ele desanima. Uma coisa que eu fiz, você sabia quando eu entrei lá na prefeitura funcionava só 6 horas? Sim. Das 7 a 1. Olha que lindo. Aí o sitiante lá tinha 5 horas da manhã todo dia já. Tira leite, põe o leite na banca, trata de porco, não sei o quê. Tinha que acordar 2 horas mais cedo, sabe pra quê? Pra tirar o leite, botar o leite na banca, tratar de bezerro, pentear o cabelo, botar um vestido, passar batom na mulher e vir pra cidade, porque a prefeitura fechava. Quando eu cheguei, não esqueci, eu já estava no churrasco, e tem um servidor efetivo lá, inclusive, é um bom servidor. Mas ele falou assim, eu fiquei sabendo que você vai botar a prefeitura para trabalhar o dia inteiro. Eu falei, eu vou. Então você prepara para nunca mais ganhar eleição. No meu mandato, você prepara para trabalhar os 4 anos de mandato, trabalhar de verdade. Porque isso você tem que entender. Servidor público, servidor privado, seja o que for. Porque eu passou no concurso. Parabéns, você estudou, passou no concurso. Mas você não é dono do seu cargo. O dono do seu cargo é o povo. Certo? O pessoal fala, nossa, Alcino, você é o recordista de PAD em Pós-Lacerda. Sou recordista de PAD. Primeiro prefeito que mandou o médico embora, foi eu. Por quê? Chegava lá, batia o ponto,
ia para consultório particular, dentista, isso acabou. Nós acabamos com isso em Ponta Lacerda. Por quê? Porque o povo tem que ser atendido. Não está satisfeito, pede as contas e vai trabalhar com outra coisa. O que não pode é o servidor. Ele é igual a todo mundo. O servidor tem horário para cumprir, tem que cumprir horário, tudo certinho. Já tem um montão de direito que no privado, você sabe que não tem. Então, ótimo. Estão trabalhando feliz, todo mundo ganhando pagamento em dia. Eu consegui adiantar o pagamento. Eu falava que eu gostaria de no primeiro ano adiantado. Com 6 meses consegui pagar adiantado, nunca mais paguei dentro do mês, né? Que eu podia pagar do 1º ao 5º dia útil. Em julho comecei a pagar dia 30, teve mês de pagar dia 25, 27. Então, isso que é importante. Comecei a adiantar o 13º, meio do ano em Ponta Lacerda, a gente adianta o 13º. O pessoal acostumou com isso. O outro prefeito que entrou nosso, vamos supor que um dia não tivesse entrado nosso, ele não ia conseguir tirar isso aí fácil, a não ser que ela não tivesse dinheiro. Sim. Começava o ano, você já pode economizar aí para pagar o 13º no meio do ano, adiantar o 13º. Olha como ajuda, como adianta isso aí. A pessoa tem uma dívida, financiou um carrinho, uma motinha, de repente está com alguém da família doente, cai aquele metade do 13º na conta, você ajuda demais a conta. E é que eu falo, gestão para todo lado não faz mal a ninguém. O contraponto dessa gestão sua também não chega nem a ser contraponto, mas é uma marca sua também, assim, é essa posição firme que você tem. E eu lembro até, eu acho que eu estava na região lá, acompanhando, assessorando deputados, e foi bem numa época que você estava firme na questão das festas, pagando, Halloween, essas coisas que você proibiu na cidade. E isso não só a festa em si, mas marca uma posição firme nos seus posicionamentos. Primeira coisa, a gente conversava aqui antes, e eu quero falar uma coisa, tá? Conheço o Carlos há muito tempo, a gente sabe que ele milita no setor público, tem um vasto conhecimento, né? Além de ser advogado, tem um vasto conhecimento, conhece de política, né? Porque a gente vê que não fala besteira. Aí a gente conversava aqui antes, né? Antes de ligar as câmeras. Primeira coisa que eu falei com ele, eu falei assim, eu não quero saber o que você vai me perguntar, vira aí, eu não quero ver nada. Por quê? Porque eu acho que não tem que ter nada combinado. Eu sempre falo onde eu vou, eu sou de direita, os meus valores são claros, certo? Eu acredito em Deus, sou um homem cristão, na fé, na família, mas principalmente que a gente tem que, no mundo político, na liberdade. Sim. Certo? Eu, por exemplo, eu não posso ter um irmão lá, um ser humano que eu tenho que a Bíblia, se eu sou cristão, me pede para tratar ele como irmão. Não é porque ele tem outra escolha, não é porque ele vota em outro partido, não é porque ele vota na esquerda que ele deixa de ser o meu irmão. Cabe a mim, né, dizer que eu não concordo com o modelo de gestão do PT na parte econômica. Tem coisas, por exemplo, que a gente vê, por exemplo, você pega lá atrás, Luz para Todos, tem bons momentos, moradia, própria moradia, tudo mais. Mas eu não posso fazer de um eleitor, de um cidadão, de um ser humano, só porque não comunga das mesmas ideais que eu, um inimigo. Então, talvez por isso que eu tenha tido, com muito mudado um tanto voto, 81%, e nos bairros mais unidos lá, em especial na Morada da Serra, teve mais de 90% lá. Então, isso me orgulha muito, a gente ter proximidade com o povo, com as pessoas, principalmente com quem mais precisa. Isso me dá um orgulho tão grande, você nem imagina. O pessoal fala, nossa, rico não vota no auxílio, não vota mesmo, mas ó, pode ter certeza, porque um dos poucos momentos que o rico e o pobre é igual é que vota. Esse é o posicionamento do Alcindo sempre teve. Inclusive, Alcindo, aqui na Baixada Cuiabana, você ganhou vasto conhecimento pelos posicionamentos e até pelas provocações, podemos dizer assim. Aí eu cito Ulisses Moraes, Carlos Fávaro, o próprio Nelson Barbudo e Coronel Fernando. Não vai cortar nada, vai. Jamais. Tá bom. A minha opinião é muito sincera. O Ulisses Moraes, ele era candidato, acho que pré-candidato a federal, andando na região inteira. O que fazia? Ele ia lá, pegava um trem e falava mal. Ripa. Ele passou na sala da casa, cadê o dinheiro do Covid? Cadê o dinheiro do Covid? Foi que bicho filha da puta, rapaz. Rapaz, um homem sem vergonha que esse homem. E eu liguei pra ele. Fiquei sabendo, tá? E vi o vídeo, liguei pra ele, assim, ele tava passando em Castro, na ponte de Castro, eu tô aqui na ponte de Castro. Eu falei, ele era deputado estadual, eu falei, deputado, por favor, retira o vídeo, vou te mandar todos os documentos do recurso que veio, tá? Aqui, eu falava hoje eu andei com um Uber chamado Edson, ele tem um Renault azul. Aí conversando com ele, negócio de pandemia, ele falando que virou Uber, seu Edson, abração do senhor, tá? Se alguém conhecer, fala com o Alcino Barcelo, mandar um abraço pro senhor. E eu falando para ele que na pandemia a gente fez um diferencial, nós criamos o Covidão, sendo o Covid, que carinhosamente chamava de Covidão, e salvou muita vida de Ponta Lacerda. Acabou gente da região vendo, eu falei, gente, atende todo mundo aí. E tá bom.
Então a gente investiu muito bem o nosso recurso e detalhe, Carlos, que é o mais importante. Todas as nossas contas até agora, falta só uma conta, foram aprovadas, inclusive com elogios pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E eu, naquele momento, eu pedi para ele, falou, não faça isso. Por favor, para esse vídeo aí, não manda esse vídeo, vou te mandar os documentos. Falou, não quero saber. Eu falei, cara, não faz isso, rapaz, você tá falando um trem, é mentira o que você tá falando. Ele falou, não quero saber de forma alguma. Eu até aqui vou falar um palavrão. Falei, de jeito pra ele, falei assim, ó, pra mim você é um merda, um bosta de um deputado que não respeita ninguém. Você tem que parar na cidade a chincalhar os outros. E eu vou gravar um vídeo pra você daqui a pouco, você vai ver que vai repercutir no estado inteiro. Não deu outra. Fiz um vídeo lá, repercutiu no estado inteiro. E vou falar, vou repetir aqui, é um falso moralista. Por favor, gente, não vote nesse caboclo. Esse caboclo não é o que ele fala. Fica aí com... Pega, vai na cidade, fica coçando o saco o tempo inteiro. Não sei ainda, quando eu puxei essa semana, se ainda é funcionário da Assembleia. Do controle interno já diz, é interno, fica lá dentro trabalhando, batendo ponto. Não trabalha, não faz nada. Eu até acho, dizer o novo presidente da Assembleia, o antigo, tinha que rever esse tipo de coisa. Eu não sei porque um caboclo desse tá lá dentro, coçando o saco e fazendo política. Fica nas ruas com um negocinho. Você não sei o que, o Lula fica só fazendo política. Entendeu? Um ser humano desse, eu sinto muito, vai ser um realmente muito ruim um caboclo desse voltar para a política com mandato, porque para mim não serve para nada. Alcino, esse é o Alcino para quem não conhece, sempre marcando as posições fortes. Inclusive, Alcino, eu queria trazer um pouco das eleições de 2024, que foi muito, muito quente, pegada, vamos dizer assim, né? Na região lá, que hoje praticamente a região oeste tem pouca representação política, né? Um deputado só na região, que é próximo de vocês lá. E como que se deu esse arranjo político em Porto Lacerda que acabou resultando na vitória do seu grupo? Na verdade é o seguinte, né? Hoje eu não faço mais parte desse time, por quê? Porque eu não sou obrigado a pau de arrasto, né? O tempo de escravidão passou faz muito tempo, graças a Deus, né? Ninguém pode ser escravo de ninguém, e muito menos de grupo político ou de coronéis da política. O deputado Moreto, ele morava em Nova Lacerda, não tinha chance para mim, humildemente, tá, gente? Eu não sou Deus, não tinha chance de não ganhar a eleição. Nós trouxemos para Pós Lacerda, eu falei, muda para cá que eu te apoio. Mudou, arrumou escola para as filhas, foi lá, certinho, bonitinho, virou deputado. Aí veio a reeleição dele, muito preocupado com a reeleição dele. E tinha o doutor Leonardo lá na época, que era do PSB, do 40. Ele falou assim, nós precisamos trazer o Leonardo pra cá. E eu fiquei, puxa, eu gosto do Leonardo, apesar que o Leonardo nunca tinha dado certo de estar junto no mesmo, sabe, no mesmo palanque, digamos assim, no mesmo time. E teve uma reunião dentro do meu gabinete. Tava o time do Leonardo, o time do Moreto, nosso time. Saímos combinado de lá. O Leonardo falou assim, não, assim, se você me apoiar, eu venho pro Republicanos, eu era do Republicanos. O Leonardo abandonou tudo, veio pro Republicanos, com o nosso apoio. E o Moreto também, tudo junto lá. Lá não se falou de dinheiro para campanha, não se falou nada. Primeiro, porque eu nunca peguei R$1 para apoiar ninguém. Eu sempre falo, todos os adesivos que eu coloquei no meu carro apoiar alguém, inclusive pro Leonardo, seja para governador, quem seja, eu nunca falei assim, me dá um centavo aqui, ou me dá um dinheiro para coordenar para você aqui, nada. Porque campanha na botina. Campanha na botina. E o Leonardo veio. Faltando 15 dias para eleição, eu descobri que o Moreto tinha juntado com o Irajá, que nitidamente a gente via que estava ali falando que estava na direita, mas estava com um pé em cada canoa, e o Moreto foi apoiar a esquerda. Inclusive eu estou falando aqui porque eu gravei, tem um vídeo meu na Rádio Conde Pão Lacerda falando por que eu não apoio mais Moreto. Eu reúno meu time inteiro na prefeitura, falo, gente, vou gravar um vídeo aqui avisando que eu não vou apoiar mais o Moreto. Seu Wilson, vice-prefeito, quero mandar um abraço para ele, extremamente bom senso, falou assim, se você gravar um vídeo falando que não vai apoiar o Moreto mais, que ele juntou com essa turma da esquerda, nós vamos ter deputado nenhum. Falei, ruim com ele, pior sem ele. Hoje é o nosso deputado lá, tem feito o trabalho que ele acha que tem que fazer. Se eu for deputado um dia, eu vou fazer totalmente diferente dele, certo? Então, esse grupo, não é que grupo, que eu não gosto da palavra grupo, mas esse time, na verdade, ele começou, poderia ir bem se tivesse lealdade, responsabilidade e respeito. Para mim não teve, meu irmão. Não sou filho de pai assustado, eu não nasci antes de política, eu não dependo desse trem para viver. Pulei fora e falei, vou tocar a minha vida porque de jeito aí pra mim não serve. Mas é uma pena que a região oeste não tenha representatividade. É uma pena que talvez nós corramos o risco agora de ficar inclusive sem deputado federal, porque a gente não tá vendo assim condição de se unir em torno de um nome para ser eleito, e talvez a gente ficar com um pouco de deputado estadual de novo. Sim. Porque realmente a região oeste não é mais aquela que você fazia 3 estadual e um federal como antigamente, e realmente era muito forte, não só no estado, mas a nível federal. Essa ausência de liderança
na região, assim, e você ali no Vale do Guaporé são 10 cidades, salvo engano, né? Praticamente no entorno ali do Vale do Guaporé. E fora, ali até Comodoro ali, é tranquilo para percorrer. Todo esse resultado da sua gestão, essas vitórias políticas que você teve na própria eleição do sucessor, já te credencia como uma liderança da região, que Cáceres mesmo, que é a capital ali da região oeste, não solta mais líderes políticos há tempos. Você pensa em levar esse desenvolvimento, essa política que você implantou em Porto Lacerda, nessas cidades da região, principalmente ali do Vale do Guaporé? Eu quero aqui, nesse exato momento... Você nasceu onde? Cuiabá. Eu vou te falar uma coisa, você mora numa capital, você sabe que os olhos dos governantes, dos deputados, senadores, a maioria das vezes é para a capital. Mas infelizmente a nossa região parou no tempo, em detrimento de outras regiões, né? Quando eu vim para o Mato Grosso, meu pai recusou, nós viemos para cá, o pai recusou ser gerente do BEMAT em Sinop, porque falava que aquilo era uma região, não conhecia, não sabia de potencial, fomos para 4 Marcos, Sinop estourou, tá lá 4 Marcos, uma cidade terra boa, de gente boa, eu gosto mais de 4 Marcos, mandar um abração para lá, mas Sinop cresceu e a nossa região não. O que eu vejo? Por que falta liderança na região oeste? Porque nós temos que parar de achar que quem está no mandato é dono. Ao invés de ajudar a criar a liderança que a pessoa faz, achados que tem. Sabe, hoje nós podemos sim ter 3 deputados estaduais lá, nós podemos sim voltar a ter deputado federal, se a gente pensar assim, né? Quantos anos faz que Cássio não faz deputado? Talvez porque não tem união. E pelo jeito que está caminhando, o que eu escuto falar, não está tendo essa conjuntura em Cássio novo. E outra, eu já tenho apoiadores lá. Certo? Eu não vou deixar de estar em Cáceres, por quê? Porque eu passo lá, todas as vezes que eu venho para Cuiabá, eu passo lá. Eu estudei em Cáceres. E eu sempre falo, eu sou pré-candidato a deputado estadual. E eu já sei, já tenho o meu modelo de trabalho. Se algum deputado fizer isso na região lá agora, vai estar copiando, não fez antes. Por exemplo, eu não vou ter cabide de emprego. Se pega os assessores, a maioria, tudo puxa saco e posta saco, não faz porra nenhuma, fica só ali não, que eu pega lá um parente do vereador, pega a mulher do vereador, pega não sei quem lá, pra ficar lá como assessor de deputado, pra chegar na eleição e conduzir lá, cair a 500, 800 mil votos pra ele. Eu quero montar um escritório em Cáceres. Alô, Cáceres, quero montar um escritório em Cáceres, se for da vontade de Deus do povo ser deputado. Um escritório em Mirassol, que eu vou revezar entre Mirassol e 4 Marcos, e um escritório em Ponta Cerda. Lá eu vou ter engenheiro civil, para fazer projeto para as pequenas cidades que fica na mão da MM às vezes, ou não consegue fazer projeto, não tem condição. Lá eu vou ter engenheiro ambiental ou florestal, sabe para quê? Tem um montão de problema da sua cidade lá. É claro que a Assembleia, através de um servidor da Assembleia, ele não pode fazer o seu serviço. Mas nós vamos conseguir marcar agenda, marcar audiência aqui para resolver o problema de produtores, de comerciantes, seja quem for, da região lá. Nós queremos, aí eu sinto muito, vai ter que ser mulher, porque ele leva mais jeito para mexer com gente. Eu quero enfermeiras nesses escritórios que têm conhecimento do Sistema Único de Saúde, do SUS. Para quê? Para ajudar a montar a documentação de cirurgia, para atender pessoas que estão precisando, porque às vezes falta esse atendimento. Falta conhecimento para fazer isso. Às vezes até para ter acesso aos benefícios, né? E tem que juntar um monte de documentos. Exatamente, é isso que é fazer. E automaticamente, assistente social, administrativo e tudo mais, nós vamos montar uma equipe de trabalho. A pessoa vai bater o ponto das 7 às 11, da 1 às 5. O que eu vou fazer isso? Alugar uma casa num bairro que é mais barato, não vou alugar trem luxuoso, uma casa num bairro, que para isso tem a verba indenizatória que você pode usar, que aí serve, e eu quero trabalhar nesse modelo. Você não vai ver nenhum, ó, vou avisar, tá? Você não vai ver nenhum parente vereador, assessor nosso, parente não sei de quem, não sei o quê, porque tem um cargo político. Você vai ver profissionais da sua cidade trabalhando com a gente. Não vou levar de fora. Certo, se é em casa, então vai pegar a gente de casa. Se é em Mirassol, ali 4 Marcarapitanga, naquela região, Curvelândia, vai pegar a gente de lá. Ponta Cerda é a mesma coisa. Eu já tenho esse modelo de trabalho na minha mente e eu tenho muita convicção que vai dar certo, porque nós vamos atender o povo de verdade. Com o dinheiro do povo, atender o povo. E eu estou muito confiante nesse modelo de projeto. Nunca ninguém fez. Vai ser uma coisa nova na região, porque nunca ninguém fez mesmo, tá? Vai ser uma coisa nova na região que a gente vai conseguir, sem dúvida alguma, tentar devolver para a população aquilo que é um direito dela, que é o melhor atendimento, atenção, respeito com o dinheiro público e, principalmente, encaminhar aquilo que eles mais precisam, seja em qual hora que for. Já saindo, então, do âmbito municipal, assim, e já tratando um pouco das questões estaduais, que é a tua pretensão, e é legítimo, eu acredito que os seus resultados te credenciam para isso. Amém, amém. Mas
eu vi em algumas entrevistas suas, inclusive, que você fala que não adianta apenas ter infraestrutura, e digo aqui na questão de hospitais, de estradas e coisa e tal, se não tem o básico, que é educação e saúde. E a gente viu, inclusive, o presidente da Câmara de Cáceres brigando com a própria prefeita, outras lideranças aqui na Assembleia vindo trazer a questão da saúde lá na região de vocês. Como que se pensa de resolver um pouco a situação? Que eu tive aqui até, assim, aí vou dar um testemunho, eu tenho um amigo, um ex-vereador lá de Cáceres, o Lacerda do Aqui, eu fui visitar ele em Sinop, pela minha surpresa, no meio do período eleitoral, ele teve um problema cardíaco, e ele de Cáceres foi levado para Sinop, nós fomos lá em Sinop visitar ele. Por coincidência, eu estava na região, fiquei sabendo que ele tinha ido transferido para lá, de Cáceres para lá, vereador, no mandato, e teve que ir não para Cuiabá ou para outra situação, mas para Sinop, para o norte do estado. Então, queria que você falasse um pouco dessa questão da saúde que é tão problemática na região de você. Sou apaixonado em saúde. Vou dar um exemplo para você, vou provar isso para você, para quem nos assiste aqui agora. Por exemplo, cirurgia de catarata é obrigação do governo do estado do SUS. Ela é média complexidade, certo? O que a gente fez? Quando vi aquele montão de gente ficando cego, gente, eu via gente, quando eu entrei, gente, 2, 3 anos esperando a cirurgia de catarata. A gente foi lá, licitou mais de 1.500 óleos de catarata, 1.500 de pitirígio, e falei, eu não vou esperar pelo SUS, eu não vou esperar pelo governo do estado, nós vamos fazer isso. E zeramos a fila, sabe? Então é isso que eu falo, quando você tem gestão, você começa a cuidar realmente das pessoas. Todo mundo sabe em Ponta Lacerda, aquela fila de ressonância que tinha foi uma cara. Hoje é mais barato. Uma ressonância custava R$1.000, nós conseguimos um pregão a 600. Hoje é 400, em larga escala. Fizemos ressonância para todo mundo, descobrimos um montão de gente que precisava realmente de uma ressonância. Tinha uma doença que deu tempo de salvar a vida. Então a gente gosta de saúde. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, certo? Infelizmente a nossa saúde da região oeste, ela não tem o valor que deveria ser dado. Inclusive eu falo aqui com todo respeito do mundo, seja pelo governo do estado ou pelo governo federal. Alô, Cáceres, a gente só vai transformar a saúde da região o dia que Cáceres tiver um hospital. Comodoro, olha só, Comodoro fez um pregão para fazer um hospital lá, em Comodoro. Você sabia que Cáceres não tem um hospital? Ela usa o serviço do estado. Então, nem que seja com a parceria, você vê igualzinho a prefeitura de Ponta Lacerda, nós compramos, nós temos um hospital hoje em Ponta Lacerda, que o hospital não era nosso, era da fundação, era particular. Eles poderiam vender para alguém, não vendi porque estava bloqueado indo para leilão, a prefeitura foi lá e comprou no leilão, nós compramos no leilão. A hora que Cáceres tiver um hospital lá para atender os cacerenses, certo? Você pode ter certeza que vai começar, principalmente a cidade mais populosa, começar a dar dignidade para as pessoas. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, reestruturação rápida do Hospital Regional de Cáceres. Está se falando tanto do Hospital Regional em Ponta Lacerda, que é uma luta nossa faz muito tempo, mas até agora, terreno nada. O deputado foi lá na pré-campanha em março do ano passado, falou, ó, até final do ano está licitado, está não sei o quê. Até hoje nem terreno tem. Então, primeira coisa, cuidar do que já tem, fazer bem feito o que já tem, certo? O próximo passo é importante, claro que é importante, quem não quer mais um regional lá? Mas eu vejo que é cuidar do que já tem. Enquanto a gente não tiver um hospital para atender os cacerenses lá, desafogar a região, certo? Um hospital realmente lá, eu acredito que o hospital, se Ponta Lacerda hoje está com 70 e poucos leitos, eu acho que um hospital com 120 leitos de internação hoje em casa resolveria o problema, certo? Porque muito se manda para o regional, muito se manda, a gente tem lá o São Luís também, aquilo tudo lá, muito se manda para lá, por quê? Porque Cáceres não tem um regional, não tem um hospital dela. Então, o caminho é Cáceres tem um hospital dela, com 120 leitos aí com certeza, com parceria com o governo do estado e realmente para poder desafogar a região, inclusive atender os cacerenses bem, com certeza iria melhorar muito a saúde da região. Quando eu falei que ia te convidar aqui, e a gente conversa bastante com o pessoal das cidades lá pequenas, do interior ali, próximo de vocês, muitos ainda não sabem da questão desse hospital regional de Pontes Lacerda. Como que está essa questão desse hospital? Não sabemos, eu não sei, aqui eu quero falar do prefeito Jacques, eu acredito que ele também não saiba,
O deputado Moreto é o deputado da cidade e hoje nós somos adversário político por conta que eu já te falei anteriormente. Sim. Ele não conversa com ninguém, é dele, como se fosse dele, então não fala com ninguém, prefere falar até com prefeitos de outras cidades lá. Então a gente não fica sabendo de nada. Eu só sei que em março, na pré-campanha, em março de 2024, baixou um tanto de avião lá, juntou um montão de prefeito para anunciar o estado regional. Nós já estamos em julho e nada. Nem terreno, nem licitação, nem projeto, nem nada. É uma pena. O estado regional tem sido usado para política há muito tempo. E volto a repetir, vamos reestruturar rapidamente o que tem. O governo do estado tem condição, que quer fazer um pedido para o governador Mauro Mendes, o secretário Gilberto, né? Quantas vidas nós estamos perdendo por falta de lei de UTI? Você acabou de falar que foi ver o caboclo lá em Sinop. Vereador Lacerda aqui. E vou fazer uma continha rápida aqui, tá? Mais 40 leis de UTI ali em casa agora, rápido. Se vocês fizerem rápido ali, já atende muita gente. O que a gente não pode, porque não estou nem pedindo Natal não, tá? O que não pode é você ver uma pessoa, um pai, uma mãe, um filho, seja por qual motivo que for, esperar 2, 3, 4 dias, 5 dias no CISREG, lá, sistema de regulação, para você conseguir uma vaga de UTI. E realmente não é humano isso aí. Não adianta você fazer grandes obras, sendo que a maior obra que Deus, inclusive, coloca no coração da gente pregar, né, que é a fraternidade, e não existe fraternidade sem cuidar do próximo. E cuidar do próximo é cuidar da saúde dele, da família dele. Outra grande questão regional se discute, é a questão do desenvolvimento lá. Como falou, várias regiões do estado teve um boom econômico, a soja. Você falou até que é melhor um pouco da região, que acabou tá começando a receber soja, e muito se pensa em alternativa para desenvolver a região. E agora, recentemente, o governador colocou lá agora o free shop, né? Antigamente muito se falava nas campanhas na questão da ZPE, mudou da ZPE, nem sei como está a ZPE agora lá, e agora veio a questão do duty free, dos free shopping. Você acha que pode ser uma solução para a região de Cáceres e o entorno? É uma das, né? É uma das soluções aqui naquela região ali. Cáceres na frente mesmo, porque pela proximidade, inclusive, com ali uma fronteira seca ali que tem, ela é muito próxima, né? Então fica muito mais fácil, a gente tem que respeitar o momento de Cáceres. Nós somos a favor de tudo que for pro bem, seja qualquer segmento que for. E aqui no caso falando comercial e crescimento econômico, mas fui extremamente contra, até gravei um vídeo lá falando que eu sou contra a taxação do free shop. Sim, o governador botou 5%, né? Por que eu sou contra? Não vai mudar a vida de ninguém 5% do Estado. E é um fundo, né? Um fundo social para a região, né? E eu não concordo, sabe por quê? Porque, veja bem, quem que vai pagar esse 5%? É o povo. Você acha que o comerciante não vai colocar isso no produto? Ele vai repassar isso para a população. O que é o free shop ali naquele momento? É você fazer um free shop, sou contra fazer fora da cidade ali, eu sou a favor de fazer do centro de Cáceres, para as pessoas que ir lá comprar, adquirir, se obrigar a entrar lá dentro, consumir alguma coisa lá dentro, para não ser uma coisa de passagem, cada um tem uma visão. Fazendo a BR, fantástico, linda, a pessoa está passando, vai lá, tudo bem, mas nem entra na cidade. Então, mas a taxação, quem vai pagar na verdade é o povo, quem vai pagar não é os comerciantes, vai pagar o povo. E você acaba perdendo venda por isso, acaba perdendo investimento, mais gente acreditando. E eu vejo Cáceres com grande potencial. Eu não sei por que não aconteceu ainda. Não tem como mais aceitar Cáceres, não tem infraestrutura. Não tem como mais aceitar Cáceres, não está asfaltada. Sabe? Não tem como mais aceitar isso. A nossa maior cidade da região, e eu respeito lá também, mas ela não tem uma infraestrutura para receber o progresso como ela merece. Tive esses dias com o Diego, mandar um abração pro Diego Atacando Marês, que é de casa, a gente andou bastante lá, falei, gente, estudei em colégio agrícola, tive lá no IF, que agora é IF, falei, gente, tá igualzinho isso aqui, gente, não modernizou os bairros ali, nada, tem que mudar. Agora já vão cobrar como, tem muitos que até acreditam que eu sou de Cáceres, até eu tava vendo o Thomas Canela lá, que é o companheiro que também tem um podcast, inclusive o seu, foi até o dia que eu tava assim, eu falei, vou trazer o Alcino aqui também para a população mato-grossense conhecer um pouco também. E aí, ele falando até na questão do duty free, eu participei, era chefe de gabinete do Silvio Fávero,
E por incrível que pareça, um cara de Lucas que foi levar pro vice-governador, pro Taverno Piveta, essa questão lá com o Dr. Ledson e todo mundo. E aí eles estavam pensando que eu era cacerense até por conta desse trabalho que a gente desenvolveu lá. Mas não tem nada a ver. E aí já vou te colocar um input aqui como futuro deputado estadual. Jesus. O senhor é eleito, o senhor vai brigar para tirar essa taxação dessa duty free? No dia. Não tem cabimento nem desse. Certo? Ainda que fosse uma região rica, eu seria contra, mas uma região rica o pessoal pode pagar, ali não pode pagar. Certo? Ali é uma região fronteiriça com a Bolívia, o pessoal da Bolívia vem fazer compra ali, às vezes não é segredo para ninguém. Os brasileiros até para aproveitar a questão da própria pesca. Exatamente. Então o que eu vejo? Não tem por que se desenvolver cobrando imposto. Sou anti-imposto, fiquei 8 anos na prefeitura e não aumentei imposto de nada. Sou anti-imposto. Eu acho que primeiro você economiza. Certo? Para você cobrar imposto, só se um dia você cortou toda a despesa que tem. Quando você corta tudo, não pode cortar. Fala, eu preciso cobrar imposto para sobreviver. Você falou de imposto e eu te sigo nas vezes. E aí também foi uma questão que politicamente eu participei e entendo até. Você falando de imposto e pedágio em terra indígena, então. Gente, vou falar uma coisa para vocês aqui, para os nossos irmãos indígenas, né, que eu sempre falo, somos todos irmãos, não tem ninguém melhor que ninguém, e eu não posso responder por eles, mas eu acho que a maioria maciça quer qualidade de vida. Hoje, os nossos irmãos índios, ele quer andar de Hilux, ele quer ter um iPhone, ele quer morar bem, né? E não precisa perder as raízes, pode ter lá, pode continuar caçando, tudo, não precisa perder a questão cultural, mas não dá, né? Nós precisamos tratar eles com dignidade, mas dar a chance deles ser livres, né? Sou extremamente a favor de produção na terra indígena, mas eles têm capacidade de produzir, talvez não tenham a capacidade, a tecnologia, o conhecimento, a renda para quem tem, porque chega de índio, alguns lugares, viver de esperança, né? Viver de... sabe? E eu sou contra esse pedágio em terras indígenas porque o povo não pode pagar. Uma coisa que é obrigação da FUNAI, que tem um orçamento bilionário, né? Tem um orçamento muito grande, a FUNAI, e pagar a despesa que o governo federal deve pagar. Não podemos, uma pessoa que passa todo dia, o vendedor, né, o caminhoneiro, passa ali, tem que pagar o pedágio. Não concordo. Certo? Pedágio é onde você é responsável por aquilo que você mantém. Você pagar um pedágio numa BR bem cuidada, tudo, claro, com fiscalização que a empresa faz. Você pagar um pedágio, isso é assim no mundo inteiro. Mas você pagar um pedágio só porque está passando na terra indígena, eu sinto muito, não concordo, mas não concordo mesmo. Inclusive, eu acho que uma pessoa, até lá em Comodoro, um amigo nosso, que eu acho que até eleitor nosso, perdi ele, porque ele também é índio, falou comigo, né? Tem uma ligação indígena muito forte. Falou comigo para mim rever minha situação. Eu não revejo em nenhum momento, meu irmão. Eu perco o voto, perco a eleição, mas é um conceito que eu tenho. Eu sou anti-imposto. Eu sou anti tudo isso aí que eu acho que o governo pode fazer bem feito. 235, no dia que eu vi teu vídeo, eu até falei, o cinto tá andando, hein? Se for o pedágio a 235 lá em Campo Novo, pra Sapezal, já tá andando bem. Aquele vídeo andou, porque realmente é o que eu penso. Eu não estou preocupado. Mas, assim, até trazendo para a região sul, eu até confesso que eu não conheço muito especificamente Pontes Lacerda. Mas ali na região de Comodoro mesmo, a própria terra Sararé da mineração, tem muita questão indígena e uma das situações mais feias que eu vi de questão humanitária até, que eu testemunhei, a questão de falta de nutrição, segurança alimentar dos Nambiquara ali, dos indígenas ali da região sul ali. E você tocou num assunto que eu nunca vi político falando. Por que não deixar eles explorar, inclusive, a mineração? É muito simples, vou dar um dado para vocês aqui, né? E nós não estamos pedindo para eles matarem aquele que não é legal. Nós estamos na Amazônia, se é 80-20, só 20%. Vamos fazer uma conta aqui. Se eu sou produtor rural, vou lá compro uma área de 1.000 alqueires de mato, eu tenho o direito de desmatar 20, porque é a Amazônia. Inclusive, estão mexendo nisso aí no Congresso Nacional. Na verdade, aprovou, né? 490 autoriza, né, a exploração. Então tá bom, 20%. Só isso que a gente quer, certo? A melhor mais fácil. Por exemplo, olha só, vamos pegar o Sararé lá, gente, que é exército, é Polícia Federal, é gente invadindo, tá lá o ouro, e eu sempre falo uma coisa, e eu quero que você preste atenção que eu vou falar para vocês aqui. Quem colocou aquele ouro lá foi Deus, não foi o homem. Sim. Se Deus coloca, teria que ser para todos. Nós precisamos mudar as leis da mineração no país.
facilitar e não complicar. Que não haja o que a gente vê na maioria dos casos para a mineração talvez do estado ficar na mão de meia dúzia de gente. Nós temos que incentivar as cooperativas. Você imagina se o Sararé fosse autorizado a mineração, certo? Claro, com acompanhamento seja da FUNAI, do Exército e tudo mais, e os índios pudessem fazer contratos, Sim. ou de forma de pregão, ou seja o que for, chamamento público, fazer uma coisa decente, também que ganha royalties em cima, e outra, e pagar 100% de tudo que for pago, pagar para os índios. E detalhe, não é só lá, tá? Você poderia falar, abranger uma região maior, porque às vezes lá tem ouro, e outro lugar não tem, e outro vai ficar passando fome. Não. Sim. Isso servir talvez para uma região, para o estado inteiro, para a gente poder cuidar deles melhor. Até a questão da energia ali também, né? No próprio Vale do Guaporé ali, a usina hidrelétrica, um potencial enorme que não é explorado porque está em terra indígena, tem que parar com esse trem. Aí, enquanto isso, vem os países comendo nós pela perna aí. Aí você vai país aí, que é os que mais cobram a questão ambiental nossa, você vai lá, eles não têm um mato na beira de um córrego, eles não protegeram a questão ambiental deles. E eu vou mais longe. Sabe quem que mais protege hoje para fazer isso que tem? O produtor rural. Sim. O maior produtor, deixa lá hoje, pra vocês terem uma ideia. É responsabilizado, inclusive. Deixa lá hoje pegar um fogo lá, certo? Com esse satélite que tem hoje, com 2 horas tem gente lá em cima. Então hoje, quem cuida, quem protege, quem faz o serviço e não ganha nada por isso é o produtor rural. E é tratado como bandido. É isso que nós temos que inverter, inclusive nas nossas escolas, que infelizmente algumas escolas ensinam errado. O produtor rural não é bandido, certo? Salva algumas questões, né, gente? Todo lugar tem isso, né? Salva algumas questões de pessoas. Mas o produtor rural hoje é aquele que coloca o pão de cada dia na mesa, inclusive das nossas escolas, seja o grande, o pequeno, o médio. E é isso que a gente tem que valorizar o nosso produtor rural, principalmente na questão ambiental, que muitos estão sendo tratados como bandido, igual está sendo tratado agora, você está vendo ICMBio arrancando gente, cortando curral. Pessoas que entraram antes da reserva, de criar a reserva, está lá muito tempo antes, inclusive, sei lá, expulsar como se fosse ninguém, como se não tivesse uma história, e se falando tanto em reforma agrária, e a pessoa já está lá dentro, poderia inclusive fazer uma parceria nisso, recuperar a parte da área, deixar a pessoa produzindo, fazer um termo de ajuste de conduta com ela, está lá, se arranca de quem já está, certo? Infelizmente não consegue assentar as pessoas como deveriam assentar o tanto de terra que a gente tem aí e poderia ajudar os pequenos produtores rurais, principalmente aquele que não tem acesso à terra, arranca quem já tem. É brincadeira em um país desse nosso. É muita coisa para ser discutido, mas bom que vai ter trabalho quando você chegar na Assembleia, né? Sim. Alcino, e não muda de posição. Não. Eu sempre falo, a gente pode mudar uma opinião, mas de posição não é. Esse tipo de posição, mas não muda nem amarrado. Não tem quem faz eu mudar. Se for preciso, se for da vontade de Deus ganhar a eleição, nossa, Alcino, se você não mudar essa posição, você vai perder. Eu vou perder, porque eu sou a favor de quem trabalha, eu sou a favor de quem produz, eu sou a favor de quem levanta cedo. Desde o produtor rural, desde o feirante, esses vendedores de rua aí, gente, que eu sou apaixonado, vai na certa pra você ver. Pessoal cheio de vendedor, ambulante, que é economia informal. Eu prefiro ver 1000 vezes um caboclo lá no tempo vendendo as coisas do que roubando ou traficando, sabe? Sim. Essas pessoas têm que ter o nosso valor, que levanta todo dia cedo para vender o seu reloginho importado do Paraguai, a sua meinha não sei de onde vem lá, para vender o seu produto, para sustentar a sua família, para chegar de tarde e falar, tá aqui, entregar para a mulher lá, R$100 lá, pega no mercado no outro dia, que às vezes trabalha no almoço para ganhar a janta, pode ir lá comprar um arrozinho, um feijão, uma carninha, de repente até que come lá de vez em quando, talvez, para dar dignidade para sua família. Sou a favor de quem trabalha, de quem produz, e você sempre o resto da vida, porque eu fui criado assim. E esse projeto 2026 é no PL? O projeto 2020 seria no PL, inclusive eu mandar um abração para o Ananias, nosso presidente, extremamente estratégico, Ananias. A prova está aí para deputado federal, a prova está aí o tanto de prefeito que fez aí, certo? Eu não vejo condição nenhuma de não ser no PL. Só coisa que não vai acontecer, porque confio no Ananias, só se tivesse muita sacanagem de vir mais 3, 4 nomes pesados aí, com mandato forte pro partido, aí inviabiliza até os outros, não vai inviabilizar só eu, né? A gente realmente é meio difícil concorrer com quem já tem mandato, esse pessoal grande aí, mas PL até mesmo pela minha postura, pela minha posição. O senhor já colocou o posicionamento até na questão do respeito, inclusive com sua própria gestão,
com os menos favorecidos, que não é um nicho bolsonarista que o senhor tem na sua cidade, mas nesse planejamento estratégico seu, até pela ausência de liderança que a gente já colocou aqui, mas também eu vejo que há um vácuo de liderança da direita ali, né? Se você pegar quem é a referência bolsonarista da região oeste, nós não temos. Começou a ensaiar o Nakamoto em Cáceres, quase ganhou uma eleição, mas foi candidato, suplente agora, mas já não quer mais nada na política. E não surgiu um outro bolsonarista na região. Não conheço. Você pretende, na verdade, ocupar esse espaço ali do bolsonarismo também na região? Eu acredito que é natural isso, né? E eu vou mais longe. A gente vai ocupar um espaço da direita, né? Porque a direita, você veja bem, e eu sempre falo, não é o partido que faz o homem faz partido. Vou dar um exemplo e vou prova agora. Tereza Cristina, direita, bolsonarista, Partido Progressista. João Rodrigues, Santa Catarina, direita, bolsonarista, PSD. Certo? Quantas pessoas nós temos? Tarcísio, né? Hoje o nome mais forte para presidente, que seria apoiado, eu acho que unanimemente para a direita do país. Pela direita e pelo centro. Pelo centro, partido, republicanos. Então, na verdade, eu vejo que ali existe essa ausência. Inclusive, quero mandar um abração para a região inteira, pessoas têm abraçado a nossa pré-candidatura, porque a gente sabe o valor que a gente tem. E detalhe, não é uma promessa, né? A pessoa vai lá, olha, eu tô vendo aí pelo jeito, você escafunchou tudo no Instagram aí, né? A gente vai lá, olha os meus vídeos, olha a minha postura, olha o que a gente fez em Pós Lacerda, sem dúvida alguma, não tem dúvida, nem eu, nem ninguém, quem assiste, quem vê, quem conviveu comigo, que a nossa postura, o nosso comportamento, sem dúvida alguma, e os nossos valores, não é 100 não, é 220% direito. Eu vejo que tem um grande aberto, e isso que trabalhei, militei, fui dirigente, secretário estadual do partido bolsonarista, hoje a gente vê que realmente ali você tem o Catani na Assembleia, que é da região norte do estado praticamente, mas acaba... Catani, um abraço pra você, tá? Tá me devendo aquela aposta tirar de leite nós dois aí. Mas eu digo assim, o perfil seu, né? Quando eu chamei aqui na entrevista esse posicionamento forte seu, tanto na educação, os enfrentamentos com os outros políticos que teve alguma questão na sua gestão, que é uma questão do bolsonarismo mesmo, né? O Bolsonaro tem essa autenticidade. Querendo ou não, concordando ou não, mas ele posiciona, né? E eu acho que você tem muito esse perfil, deve avançar bem lá, com certeza, e ter uma votação expressiva e ter essa liderança aí na região oeste como todo, não só no Vale do Guaporé como todo. Mas também lembrar que Mato Grosso é grande, né? A sua extensão toda. Eu quero mandar um abração para todos os mato-grossenses de coração ou de opção. Certo? Eu sou filho de um sul-mato-grossense, mudei para Mato Grosso há 42 anos, nascemos numa cidade quase não conhecida, quer ver? Viajando para Mato Grosso, Aparecida do Taboado, sou de Aparecida Taboado, terra dos 60 dias apaixonados, e mudamos, a primeira cidade que a gente morou foi em 4 Marcos, 11 meses, depois Ponta Lacerda, onde eu resido até agora. Mas eu quero dizer para o Mato Grosso inteiro, o deputado vai muito mais além da sua região. Certo? Você não vota no deputado apenas, claro, a nossa região é muito carente, e lá eu vou fazer muito esse pedido pro pessoal apoiar a gente da região. Se não votar em mim, vota alguém da região, mas não vota porque a gente é muito carente. Sim. Mas eu acredito muito, inclusive você me falou isso um dia em off, falou assim, eu acho que você vai pingar voto pra você no estado inteiro, porque é essa forma da gente trabalhar, né? Ser de direita, ter os valores de direita, ter princípio de direita, mas respeitar o direito à liberdade. Eu não posso, mas em hipótese alguma, defender a bandeira, mas não respeitar o direito do outro. Quando eu vejo um eleitor de esquerda, eu respeito ele. E eu tento convencer ele e volto a dizer aqui, os bairros que mais votam no Lula em Pós Lacerda votaram pesado em mim, porque eu cuidei deles, cuidei de quem mais precisa. Sim. Então a população reconhece, né? A população reconhece, fala, não, se não é de direita, mas ele cuida da gente. Então dá para você ser de direita e cuidar do povo, dá para você ser de esquerda e cuidar do povo, dá para você ser centro e cuidar do povo. O importante é a sua postura, é o seu comportamento, é a sua atitude. E aqui eu vou citar um ex-padre que deixou a batina pelo Hospital de Câncer de Barretos, Luiz Antônio Zardini. Para mim é um dos grandes homens que eu conheci na minha vida. Meu pai teve câncer, eu fiquei um tempão no hospital lá com meu pai.
E eu sou leiloeiro rural do estado, faço muito leilão no posto do câncer de barreto, até hoje, inclusive, faço. E eu viajava muito com ele, me levava junto ele fazer leilão. E ele tem uma frase que eu guardei pro resto da vida. E ele dizia o seguinte: falava, Alcino, palavras comovem, atitudes convencem. Então, tudo que você falar, você pode me comover, mas o que vai me convencer é a sua atitude. Então, eu sempre falo, não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra. Palavras comovem, atitudes convencem, guarde isso pro seu coração, porque é muito importante você falar e fazer aquilo que você fala, certo? E falar o que você faz é muito importante. Então, como bolsonarista, né? Como que você viu essa questão toda no Brasil? Inclusive, ao meu ver, a ausência de legislador, inclusive no Congresso Nacional, o STF decidindo sobre a questão da nossa liberdade de expressão. Gravei um vídeo, inclusive, tem um vídeo ali, tem alguns contos lá, inclusive. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa precisa entender o seguinte, tem gente aí batendo palma. Cuidado, tá? Cuidado, porque uma década voa, troca os ministros. Daqui a pouco pode ser você que está batendo palma hoje, e você que de repente talvez tenha até um sonho de um dia estar na política, ou você é um líder de um bairro, ou algo parecido, porque isso é como se fosse uma bola de neve, começa pequenininha, vai aumentando, daqui a pouco está muito grande, e você não poder falar mais o que pensa. Porque por mais que a regulamentação das redes sociais, tem gente que acha linda, agora vai regulamentar, claro, vai definir na hora, vai mandar tirar, vai tirar da rede social, só que não se esqueça que você pode ser processado por aquilo que você pensa e fala. E já existem leis para isso. Se eu fosse processar todo mundo que falasse uma borracha, a minha lá em Pós Lacerda, eu precisaria de 1000 advogados. Não processei ninguém, com exceção agora, depois que eu saí do mandato, que eu falei que eu não ia tolerar isso, 2 vereadores lá que enchem muito de saco, isso eu não vou aguentar isso, nós vamos tentar um processo lá, arrumar uma cesta básica lá para dar para um pessoal lá, porque a brincadeira também chega, né? Paciência é limite. Mas eu sou contra esse tipo de regulamentação. E já existem leis claras para isso. E isso aconteceu. A própria medida que você está falando, se você passou no excesso, tem medidas judiciais para isso. Exatamente. E tem mais uma. Vou dizer para você que discorda de mim. Hoje somos nós, porque isso era um pedido do PT, era um pedido da esquerda do Brasil, a esquerda extremista, certo? Porque tem extremo direita e tem extrema esquerda. A extrema esquerda pedia essa regulamentação, como não passava no Congresso, o STF fez sem passar no Congresso. Cuidado, isso um dia pode se reverter contra você. Já está se revertendo, né? Já no primeiro um comediante agora? Agora, exatamente. Então é isso que vai acontecer. Agora os artistas da Globo que tanto foram contra, agora estão fazendo campanha defendendo o colega comediante. Tem alguns defendem, né? Alguns defendem, outros atacam. No caso do Léo Lins, né? Léo Lins. Eu vi algumas coisas, eu acho que no âmbito criminal, desde que fosse via processo, eu acho que realmente ele extrapolou algumas coisas. Eu vi ali algumas coisas realmente não me agrada. Só que tem um porém também, né? Mas não ser preso, né? É conteúdo fechado, né? Então ele tem um show lá, vai lá quem quer. Então paga quem quer para ir lá. O canal dele assiste quem quer. Então também tem isso. Não concordo com algumas coisas que ele fez realmente muito, muito dura ali. Eu não concordo, mas é um conteúdo fechado, você quer ir, vai assistir quem quer, você não é obrigado a assistir aquilo lá. Então você não está contente, não assiste, ponto final, e deixa a justiça definir. Se não está contente, entra com o processo, tem a justiça para julgar. Não você simplesmente fazer esse tipo de forma aí que eu não concordo muito. E aí é uma atenção que eu chamo até, assim, ele tem até dado palestra no Estado sobre isso até, além dessa flexibilidade da liberdade de expressão, é o próprio enfraquecimento dos parlamentares, que é a flexibilização da imunidade parlamentar. A gente está vendo vereadores, deputados caçados ou até presos, está aí, próprio Daniel Silveira, e isso daí é um perigo para todos, né? Porque o próprio parlamentar de esquerda que hoje está pedindo a cabeça dos de direita, amanhã vão ter suas opiniões censuradas. Uma pergunta então agora para você que assiste a gente. Quantas pessoas no país foram presas porque correu com uma arma atrás de alguém? Tem gente que mata com 2 anos, sai da cadeia, trafica, etc e tal. Quantas pessoas foram presas porque saiu correndo atrás de um ser humano, mas não atirou, igual a Carla?
certo? Então, realmente há uma disparidade muito grande de valores e questão jurídica e de pensamento. Por quê? Só porque ela é uma pessoa famosa, uma pessoa pública, deputada federal na época mais votada do estado de São Paulo, gente, pelo amor de Deus, tenha santa paciência, né? É igual você pegar o 8 de janeiro agora, ok, se fala em golpes, nós estamos falando da pena, não vamos nem discutir golpe. Sim. Olha o tempo que o pessoal está preso lá já, pessoas que não cometeram nenhum crime de assassinar alguém ou algo parecido, dentro do Código Criminal, se é advogado, não sei, eu acho que já estaria todo mundo solto pelo crime que fez. Imagina que ele fosse lá e passasse um batom na sua cara. O máximo é o vandalismo ali, né? Vandalismo lá. Depreciação. Eu não sei quanto tempo, eu não entendo essa parte, eu não sei quanto tempo, se dá 6 meses de cana, se dá 1 ano de cana. Eu sei que já estaria todo mundo solto. Ou seja, a gente vê que é pontual, é questão de honra. Porque é no STF. Quantos órgãos, sabe, órgãos que são nossos, são invadidos, escolas federais, que quem é dono é o povo, é invadido, que chama de ocupação. Lá foi invasão, mas você invade uma escola, você invade um INCRA, você invade alguma coisa, aí a ocupação acontece e nada acontece com quem vai lá. Então são 2 pesos e 2 medidas para o povo brasileiro. Se está do lado desta, pode, se está contra, não pode, infelizmente. 2026, nós vamos ver o Alcindo Barcelos correndo na região oeste, pedindo voto também para a eleição agora do Jair Messias Bolsonaro. Eu sou muito franco, converso com ele, não faz por, eu vejo que o presidente Bolsonaro não é candidato, ele está inelegível, eu vejo que não reverte, é a minha opinião pessoal, certo? A minha segunda opinião é que a direita ou a centro-direita ganha eleição, no caminho que está indo aí, nós estamos vendo aí. Eu sempre critiquei a gestão do PT, porque é muito fácil, quando foi presidente da outra vez, que a economia da China crescia 10%, 12% ao ano. Você já imaginou se o Lula tivesse na pandemia, tinha quebrado o Brasil do jeito que faz. Hoje, gente, é só pensar. Olha o tanto de ministério que tinha, o tanto de ministério que criou, o tanto de cargo que se criou. Sabe, é tudo que eu critiquei no começo do podcast aqui, é o modelo de governança do PT. Então você pode preparar, a minha opinião é que a centro-direita ganha, ou a direita e centro-direita junto ganha a eleição, porque vai ter segundo turno, eu acredito. Eles vão se juntar, grande parte do centro, e vai ganhar a eleição, porque o Lula não tem substituto na esquerda. Me fala um nome hoje que representa a esquerda. Estão falando no Rui Costa, Bahia. Não vejo ninguém de potencial. Já do outro lado nós temos Tarcísio, que inclusive todas as pesquisas falam que ganha no segundo turno do Lula. Nós temos ali o Ronaldo Caiado, que para mim hoje seria um grande nome potencial para ser presidente, talvez mais dificuldade de ser eleito pelo potencial eleitoral baixo que tem no estado dele, região centro-oeste. Mas aí vem o Ratinho Júnior, filho de quem? Filho do Ratinho. Quem que não conhece o Ratinho pai? Vai conhecer o Ratinho Júnior, filho do Ratinho, um grande governador do Paraná. Sim. Então nós temos bons nomes ali. Eu acredito que vai sair um nome diferente, que não vai ser da família do Bolsonaro, talvez alguém dele ali, a Michelle ou alguém ser vice. Eu vejo que não sai muito desses 3 nomes que eu estou te falando. Primeiro Tarcísio, Ratinho e Caiado ali, eu vejo que vai ficar entre os 3 ali para suceder o presidente Lula, que eu espero que ele termine o mandato. Eu acho que vai ser bom ele terminar o mandato para descer a rampa, ir para casa, agradecer o que ele já fez no passado, as coisas de bom, mas realmente esse modelo não dá mais para o país, não dá para o estado de Mato Grosso e não dá para o povo brasileiro, que o povo sentiu aí realmente a dificuldade que é ter um presidente que não tem gestão financeira como se nunca teve. Ter um Haddad de ministro da Fazenda para cair o cu da bunda, não dei cabimento no plenista. Alcindo, agradeço mais uma vez sua presença aqui. Eu acho que para gente que gosta de política no estado, que a gente procura as lideranças que despontam, né? Eu hoje aposentei como dirigente de partido, mas eu tenho essa mania ainda. Você tem quantos anos? 44 anos. Você está usando como dirigente de partido. Fala a verdade. Gente, estou aqui, está com 35. Como dirigente, porque hoje eu estou mais focado na questão da parte jurídica, mas militei muito, fui secretário do PSL em nível estadual. Eu brinco que a gente ficava na internet procurando, né? A gente ficava, a própria Selma, quando a gente chamou, a gente falava assim, dá uma baita deputada federal, vamos atrás. Aí a vereadora multar os vereadores em Vargem Grande. Stephanie dos Anjos, até faz tempo que eu não vejo. Aí a gente, cabe para vir estadual, delegado Claudinei que se elegeu,
próprio Catani, Dabu, do pessoal todo, a gente como dirigente, que o Ranalli mesmo, a gente ficou peneirando e descobrindo, e a gente começa a acompanhar as lideranças que vão despontando. Então, um potencial enorme que tem. Quis trazer aqui para que você seja conhecido no estado todo. Eu acho que a direita bolsonarista tem que conhecer o Alcino, pelo próprio gestor que teve à frente 8 anos numa prefeitura, que não é fácil, né? Com as contas aprovadas, mais difícil ainda, e elegendo sucessor. E detalhe, duas coisas que você precisar, você não consegue lá na Lacerda. Se você precisar, atenção, Mato Grosso é bom, eu orgulhasse se meu pai tivesse vivo ou visse minha mãe. Se você precisar, fala, nossa, assim, eu preciso tomar um chá de um processo de improbidade sua, que você saiu da prefeitura com algum processo, senão vai morrer, pode buscar o caixão. É igual a usina de asfalto também. Pode buscar o caixão e asfalto, que eu sempre falo. Se você precisar comer uma colherzinha de asfalto que eu empreitei, você tá fudido, porque nós fizemos 100% do nosso asfalto sem empreiteira, por isso que empreiteiro me odeia, tá? E a gente fez um grande trabalho em Ponta Lacerda e eu acho que tem orgulho de algumas coisas como essa pra gente também. Assim, eu inverti a pauta nossa e já comecei entrando nos assuntos, mas deixei para o final, para suas considerações finais, você falar para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, quem é o Alcino Barcelos. Não é político, mas quem é o Alcino? Esse locutor de rodeio que chegou aqui já. Na verdade foi... Eu tenho Alcino Pereira Barcelos, tenho 52 anos de idade... moro em Mato Grosso há 42, tenho orgulho de ser um mato-grossense de coração, tenho orgulho de ser filho de uma costureira, meu pai trabalhou em banco e voltou às origens, tenho muito orgulho de ser filho de uma costureira e de um pequeno produtor de leite. E dizer para você que nos assiste agora, que está do outro lado, não desista dos seus sonhos. Eu, matematicamente, politicamente, eu não tinha a mínima chance de estar aqui. Eu fui candidato a deputado da primeira eleição, eu tive 3 mil e poucos votos. Na segunda-feira eu caí na besteira de agradecer os votos. Até gente que tinha votado em mim tinha vergonha de falar que tinha votado em mim de tão pouco voto que eu tive. Até minha mãe e meu pai falaram assim, você tem certeza que você quer continuar? Sou candidato de novo em 2010, já tem 7 mil votos. Saio candidato em 2016, tenho 11.817 votos e venho para a reeleição, a maior votação da história, inclusive ali da região ali, com mais de 80% numa reeleição, e fiz o sucessor com mais de 70%. 16.761 votos. Exatamente, mais de 80% dos votos. Um caboclo que era chamado de Zé Butina. Os grupos políticos lá, sempre teve 2 grupos políticos lá, serve assim, não, quem vai ganhar a eleição? Esse Zé Butina não tem a mínima chance, eu tinha 11% nas pesquisas. Então você que está em casa, se você sonha ter o seu carro, sua casa própria, ter um bom emprego, sabe, lute, mudar de vida, se curar de uma doença, aí é você e Deus primeiramente, depois a medicina. Não desista do seu sonho, em qualquer sonho que seja o mais humilde. Não desista. Faça o que eu fiz, eu nunca desisti, eu persisti. E quando você realizar, se você for um sonho igual eu tive, por exemplo, não mude. Meu pai tinha um ditado que eu carrego pro resto da vida, eu faço questão de onde eu for, que eu lembrar. Eu sempre falo assim, ele falava o homem, né? Mas na verdade é o ser humano. O ser humano tem que ser igual árvore. Ele pode perder as folhas, os galhos, mas nunca perder a raiz. Esse é Alcino Barcelos, de Ponta Lacerda, Mato Grosso, Brasil, pro mundo. E tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Assistam completo no nosso canal no YouTube, PodX, também agora no Spotify, para aqueles que não conseguem assistir, coloca seu fonezinho lá, vai trabalhando, vai fazendo sua atividade física, ouvindo as ideias, um pouco da história do Alcino Barcelos, e continuem nos acompanhando, comentem, compartilhem, indiquem quem vocês querem que esteja aqui na nossa bancada para o próximo episódio. Meu muito obrigado a todos, até a próxima.